Juízes, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? O casamento de Marta e Pedro durou apenas 2 anos. Nos primeiros meses, o jovem casal acreditava que estava vivendo o paraíso na terra. A convivência, no entanto, se encarregou de mostrar para eles a realidade de cada um. O caráter mesquinho, egoísta, era completado pelo temperamento explosivo e ciumento do outro. E assim, este relacionamento foi transformado rapidamente de paraíso para inferno. O pastor Alejandro Bulhon conta que, quando havia conversado com Marta, ela havia acabado de sair do seu 2º casamento já. Mas o que a trouxe até ele não tinha sido essa segunda decepção. Ela havia perdido $200 mil em um investimento que prometia lucros estratosféricos, atraentes. E assim estava bastante angustiada pela perda. Era todo o dinheiro que eu tinha conseguido juntar na minha vida, ela disse. Inclusive, havia vendido o seu carro para incluir neste investimento. Aquele investimento prometia retorno rápido, alto, mas ela havia sido enganada. Por que nada dá certo em minha vida? Ela se perguntou. Talvez o texto de hoje indique uma direção a essa pergunta de Marta. Israel havia chegado à fronteira da terra prometida e agora deveria tomar posse daquela terra frutífera. Apoderar-se da terra significava para aquele povo ter de lutar. Sabe, nada que valha a pena nessa vida é conquistado sem trabalho. Os filhos de Israel, nesse contexto, tinham uma tarefa de dimensões gigantescas diante deles. E o que fizeram? Bem, embora também tenham tido ao longo da história suas dificuldades e por vezes falta de fé, aqui nesse momento pararam, oraram a Deus, o consultaram e depois o obedeceram. Acaso eles não sabiam que Deus os havia conduzido até aquele lugar, cumprindo sempre as suas promessas? Por que então consultaram mais uma vez Deus antes de tomar a terra prometida? Veja, ninguém perde ao fazer uma consulta a Deus, ninguém perde em orar, em abrir o coração a Ele, em perguntar sinceramente. A orientação divina nos fornece a segurança necessária nos momentos mais difíceis. E se a gente lesse o relato completo das conquistas de Israel após o Êxodo, a gente veria apenas vitórias, uma sequência de vitórias pela terra prometida. E não poderia ter sido diferente se eles seguissem as instruções divinas. Essas vitórias eram certas. E assim aconteceu. Qual grande desafio hoje você tem diante de si? Já consultou a Deus? Já consultou a sua palavra para ver se está no caminho certo? Deus aprova o que você está prestes a fazer? Ou até o que você já está fazendo? Ou será que você está sendo seduzido por brilhos das coisas deste mundo? Beleza, aparência. Será que você não está sendo enganado? Será que ao final não passará por uma grande frustração e decepção? Olha, não acredite em tudo o que o seu coração disser. Lembre-se, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Mas consultemos sempre a Deus, sempre. Consultemos também pessoas sábias. Podem ser nossos pais, amigos mais experientes. Sempre há pessoas capacitadas ao nosso redor que podem ser utilizadas como ferramentas de Deus para falar ao nosso coração. Busque conhecimento por livros, quem sabe por professores. Enfim, abra os seus ouvidos, os seus olhos para as impressões que vêm do céu. Lembre-se que Israel foi vitorioso porque os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem de nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? E desta forma, então, venceram. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter estado com você em mais esta semana, especialmente nesta sexta-feira. A gente se reencontra
na segunda-feira, quase que eu falei amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz, bom final de semana e até lá.